Bom, quero agradecer à professora Lúcia e dizer para ela que mesmo quem assistiu na Câmara e na UNB não teve nada repetitivo, sempre acrescenta alguma coisa, é sempre novo e sempre nos leva a várias reflexões, porque eu tenho certeza, Lúcia, que e uma coisa que a gente tem constatado, quando você põe assim numa palestra dessa e tem mulheres, parece que isso não é um assunto de tamanha importância que traga as pessoas que encham um auditório. Mas se as pessoas se sensibilizarem para isso e perceberem, né, do quanto isso traz um mundo melhor, eu tenho certeza que nós ainda vamos ter salas cheias. Agora eu acho que era melhor a gente ouvir a Almira também, né? E depois a gente abrir o debate. Bom, gente, bom dia a todas e a todos. Muito interessante a reflexão da professora Lúcia e combinado de Lúcia. E eu queria começar então assim complementando, contribuindo, ampliando um pouco a colocação dos movimentos feministas com relação à reforma política, né? Vou começar por aí, depois vou pensar um pouco o movimento feminista enquanto um sujeito político importante na construção de uma nova sociedade e tal. Com relação à reforma política, os movimentos têm, então, defendido a lista pré-ordenada, não é? E aí, como um mecanismo de se promover aos ajustes, né? Aos ajustes na representação política. Então, quando se coloca uma lista pré-ordenada com observação de alternância de homens e de mulheres, alternância tanto no sentido da paridade, 50%, ou de 30% em termos de cotas, né? São essas duas possibilidades. Quando se coloca isso, quer dizer, está se apontando para fazer um mecanismo de ajuste nessa representação. Quando a gente coloca lista pré-ordenada com observância da questão étnico-racial, né, da questão etária, também são mecanismos de ajuste. E aí, por isso mesmo, quando se fala em lista pré-ordenada com possibilidades de reordenar a ordem, isso fura, né? Isso cai por terra essa preocupação primordial de se promover os ajustes. Então, por isso, a gente, pelo menos grande parte do movimento, tem reservas com essa possibilidade de mudar as ordens, porque isso significa, de alguma maneira, voltar ao sistema de lista aberta, só que num universo menor, não é? Enfim, com relação ao financiamento público de campanhas eleitorais, financiamento público exclusivo, a gente vem colocando da importância desse mecanismo, não só como uma forma de se enfrentar a corrupção, né? O Caixa 2 e etc., mas também, fundamentalmente, eu acho que isso vem sendo um pouco, talvez, deixado de lado, fundamentalmente como uma forma de incluir na política, né? Porque hoje o financiamento privado de campanhas eleitorais favorece e institucionaliza esse comércio, esse tráfico de influência, né? Quem já tem espaços de poder a reproduzir isso e quem compõe as elites e tal. Então, é uma forma de abrir para os segmentos que estão excluídos, como as mulheres, os negros, a juventude, etc. e tal. Com relação às mulheres ocupando espaços de poder, né? Queria dizer que, quer dizer, uma das questões, dos itens da plataforma feminista é a paridade das mulheres na política. Então, mesmo que uma parte dessas mulheres tenha um perfil mais conservador, né? Vamos chamar assim, é importante que elas também estejam representadas, porque quando se olha essa tabela, que as mulheres são 10%, 15% do parlamento, isso está falando, né, de estruturas que impedem a chegada das mulheres aos espaços de poder. Então, quer dizer, eu particularmente acho importante que a gente tenha essa paridade, mesmo que não sejam, né, todas muito afinadas com uma perspectiva de esquerda ou uma perspectiva social
realista. E dizer que as mulheres na política, elas têm um potencial de se vincular às pautas feministas, um potencial muito maior do que os homens, não é? Mesmo tendo esse outro perfil, porque elas compartilham da história e do cotidiano das mulheres e elas, na experiência da bancada feminina, a gente tem que várias parlamentares acabaram se sensibilizando, né? Quer dizer, há um potencial muito maior para ser dialogado aí do que com os companheiros, não é? Bom, feito essas considerações especificamente sobre a reforma, eu queria levantar uma experiência do movimento feminista que eu acho muito importante, eu acho que pode trazer elementos para a nossa reflexão dessa formação da nova esquerda, né? Do que seria isso, de possibilidades de ação política. E dizer que o movimento, ele tem uma das experiências mais abrangentes, mais expressivas de diálogo consigo próprio, né? O movimento feminista, quer dizer, no começo, ele é clivado pelas questões partidárias, político-ideológicas, por uma questão de classe, por uma questão... Bom, mas isso ele vai conseguindo diluir, né, ao longo da sua existência, e eu acho que hoje a gente pode dizer que é um dos movimentos que mais convive com a sua pluralidade, com a sua diversidade, né? Temos marcos importantes na própria constituição do movimento, os anos 70, depois os anos 80, que expande a perspectiva feminista para partidos, para sindicatos, para movimentos comunitários, né? Começa a construir um diálogo com as mulheres negras. Nos anos 90, os movimentos começam a se estruturar em redes, Rede Nacional Feminista de Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos, articulação brasileira de mulheres. Então, começa uma estruturação nesse formato de redes, né? E, por fim, nos anos, a partir do novo século, nós temos tido grandes avanços. Quer dizer, se em 85 a gente consegue os conselhos dos direitos das mulheres, como isso nesse diálogo com o Estado, que é muito produtivo, tem sido muito produtivo. Em seguida, se percebe que os conselhos são limitados, porque os conselhos são órgãos de formulação de políticas, né, e de articulação, mas não são órgãos de execução, né, e tem um poder limitado, porque não tem orçamentos, etc. E tal. Então, a partir dos anos 2000, começam a ser criadas secretarias e coordenações de mulheres nos governos estaduais e se conquista a Secretaria da Mulher em 2002, ainda no governo FHC, só que dentro de um Ministério da Justiça, não é? E com o governo Lula, logo em 2003, é criada a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, ligada à Presidência da República, com status de ministério, compondo o primeiro escalão do governo, né? Então, isso é muito importante. Em 2004, nós realizamos a primeira Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, que Lúcia falava, e outros movimentos já têm uma história longa de conferências, né, dos direitos humanos, da saúde, mas das mulheres começa em 2004 e agora, nesse ano, nós estamos em processo de realização da segunda conferência.